Olá pessoal, bem-vindos ao nosso quarto e último vídeo da série sobre as novas regras prudenciais para serviços de pagamento relativamente às instituições de pagamento e instituições financeiras em conglomerados ou não. Nesse quarto e último vídeo, nós estamos, como nos demais, trazendo um resumo das principais novidades, mas o nosso foco agora aqui é a estrutura simplificada de gerenciamento contínuo de riscos, né, que deve ser adotada por aqueles optantes da metodologia facultativa simplificada, né? Muito bem, então nós estamos falando do conglomerado prudencial tipo 3, só lembrando, é aquele cuja instituição de pagamento é a instituição líder e existe uma instituição financeira no conglomerado, né? Então essa estrutura simplificada de gerenciamento contínuo de risco se aplica a essa conglomerado do tipo 3. Quais são os requisitos? Aquelas instituições que optarem, então, pela metodologia simplificada, né, devem implantar uma estrutura simplificada de gerenciamento contínuo de riscos. Vocês vão notar que essa estrutura, apesar do nome simplificada, ela tem a sua complexidade. O Banco Central faz uma série de exigências que devem ser bem atendidas. Então, não é porque existe a opção pela metodologia simplificada de apuração de patrimônio de referência e do seu requerimento de mínimo, né, que a instituição não deva ter uma estrutura parruda de gestão de riscos. Então é isso que nós vamos ver agora. Então os requisitos são a estrutura simplificada do conglomerado do tipo 3 deve ser compatível com o modelo de negócios, com a natureza das operações, com a complexidade dos produtos e serviços, atividades e processos do conglomerado. Então, o Banco Central tem sempre esse cuidado de evidenciar que a estrutura tem que ser compatível com o modelo de negócio, né? Nem uma estrutura por demais parruda e custosa, mas também nem uma estrutura muito simples que não atenda aos requerimentos de gestão de riscos. Essa estrutura tem que ser proporcional à dimensão e à relevância da exposição aos riscos, segundo critérios definidos pela instituição líder do conglomerado. Ela tem que ser adequada ao perfil de riscos das instituições que integram o conglomerado. A estrutura deve considerar os riscos associados ao conglomerado e a cada instituição individualmente também, bem como identificar e acompanhar os riscos associados às demais entidades controladas por seus integrantes ou das quais eles participem. E quando se fala de gestão de riscos aqui, nós estamos falando de risco operacional, o risco de liquidez, o risco de crédito, o risco social, o risco ambiental, o risco climático e os demais riscos às quais a instituição esteja sujeita e suas entidades aí no conglomerado também. Então vocês vejam que a cobertura dos riscos tem que ser bem completa. Em termos de governança, deve haver um diretor responsável designado pela estrutura simplificada. Então, a instituição vai nomear aí no Unicad um diretor responsável por essa estrutura simplificada. A responsabilidade desse diretor é supervisionar o desenvolvimento, a implementação e o desempenho da estrutura simplificada de gerenciamento de riscos e garantir sempre o seu aperfeiçoamento. Além disso, essa pessoa tem que subsidiar e participar do processo da tomada de decisões estratégicas relacionadas ao gerenciamento de riscos, auxiliando o conselho de administração e supervisionar os processos e controles relativos à apuração do montante dos ativos ponderados pelo risco do S5, RWA-S5, e do cálculo do requerimento mínimo de patrimônio de referência. O Banco Central também diz que, desde que não haja conflito de interesses, né, admite-se que o diretor responsável por essa estrutura simplificada possa desempenhar outras funções na instituição. Ainda com relação à governança, o Banco Central estabelece aí as responsabilidades do Conselho de Administração e, na sua ausência, da diretoria executiva da instituição. Então, a responsabilidade é de aprovar, revisar com frequência mínima de 2 anos as políticas e estratégias de gerenciamento de riscos e assegurar a sua observância, né? Assegurar a tempestiva correção das deficiências de estrutura simplificada de gerenciamento de riscos,
autorizar, quando necessário, exceções às políticas e aos procedimentos estabelecidos, promover a disseminação da cultura de gerenciamento de riscos. Vocês vejam que, apesar de ser simplificada, a questão é bastante abrangente, inclusive até cultural, né? Assegurar a manutenção de níveis adequados e suficientes de capital e de liquidez. E compreender de forma abrangente os riscos que podem impactar o capital e a liquidez das instituições que integram o conglomerado prudencial. E devem aprovar e revisar com periodicidade mínima anual a política de preservação do valor e da liquidez das moedas eletrônicas quando emitidas, né? Então, se houver emissão de moeda eletrônica, também isso aqui tem que ser objeto de avaliação e revisão do Conselho de Administração da diretoria. Gostaria de agradecer pela atenção aos vídeos publicados por nós e ficamos à disposição em contato@riskfence.com para eventuais dúvidas ou esclarecimentos que vocês necessitem. Muito obrigado.